Grupo Pausa de Leitura Autossuficiente, capítulo 4, o Deus de infinita provisão. Vamos iniciar esse resumo aqui, trazendo como exemplo da autora sobre o coelhinho da Energizer, que marchava nas telas de TV e em outdoors norte-americano. Ele vinha ali acompanhado por um lema e simplesmente continua, e continua e continua, para indicar a duração aparente, sem fim, que se podia esperar da pilha Energizer, sem precisar de recarga ou substituição. Aquele pequeno roedor rosa era um dínamo autossustentável. Assim expressou aqui, através dessas palavras, essa autora que nos trouxe esse exemplo. Foi uma expressão usada para descrever, alguém ou alguma coisa com uma energia própria, aparentemente ilimitada, ou seja, autossuficiente, como nos ensina aqui esse título. Mas nós vamos falar aqui sobre esse ser autossuficiente, porque nos é mencionado em diversas partes aqui desse livro sobre esse Deus extraordinário, um Deus que se sustenta a si próprio, mas ao mesmo tempo também nos fala a respeito de um homem que quer ser autossuficiente, mas que jamais será como Deus. Aqui diz, sem necessidade e ainda assim amável, diferente do coelhinho da Duracell, nós não podemos simplesmente continuar. Por quê? Será por que nós não podemos, continuar? Porque sabemos que somente Deus, ele é autossuficiente. Ele é um Deus que não tem necessidades em nós e em toda a sua criação. Nós que somos criatura e todo o restante da sua criação. Porque ele se sustenta a si próprio. Então, como é um breve resumo, eu vou acelerando aqui falando. Porque ele criou tudo, coisa alguma de sua criação jamais lhe seria necessária para sua existência, para que ele existisse ou para que ele faça alguma coisa no que se refere às necessidades divinas. Portanto, Deus ele é autossuficiente. E o contrário disso é que todas as coisas e todos nós necessitamos desse Deus. Ou seja, não somos autossuficientes. Certamente, com certeza, Deus não necessita de nós para exercer nenhuma função de Pai através de tudo que ele criou. Aqui diz que ele já é completo, completamente amoroso e completamente amado dentro da perfeita e eterna companhia da Trindade. O Pai, ele sempre amou o Filho, que sempre amou o Espírito, que sempre amou o Pai. Então, a palavra de Deus, nos deixa aí grandes exemplos falando a respeito disso. Tampouco as Escrituras retratam como precisando de nós. Imagine se Deus tivesse saudado Abraão em Ur, dizendo: Abraão, quando eu o encontrei, foi como se toda a minha vida ganhasse foco. Você me completa. Imagina isso. Imagine se Deus tivesse dito a Moisés na sarça ardente: Moisés, você é um líder tão talentoso, sábio, compassivo. Eu estaria perdido sem você. Você é a minha melhor metade. Esse tipo de sentimento cai bem para as comédias românticas e os cartões de aniversário, mas completamente inadequado ao entendimento de Deus, segundo descreve a autora. E nós podemos, ter certeza de que nós é que precisamos desse Deus para que nos complete. Nós é que precisamos dizer essas coisas para esse Deus. Ele é completamente provido e ele tudo provê. Então, se nós formos levar em consideração todas essas coisas,
de que se Deus precisasse de nós de alguma forma, certamente nós o decepcionaríamos. Porque somos humanos, somos criatura, somos dependentes de Deus. Nós não somos autoexistentes, nós somos dependentes. A sua glória não precisa das minhas realizações, segundo a autora. Ele não se perturba nem é prejudicado pela minha inconstância. Ele se agrada de ser glorificado, seja através de mim ou apesar de mim, mas não precisa nem um pouco de mim. Isso aqui que eu estou lendo está na página 71, onde fala a respeito desse Deus extraordinário. Então, a gente pode crer, pode ver, né, que existe aí uma necessidade de estarmos cada vez mais conectados com Deus, de sermos mais dependentes de Deus e de que esse Deus, ele é autossuficiente em si mesmo. Aqui diz que uma necessidade é um limite. E como temos visto, Deus não tem limites porque não precisa de alguma coisa fora de si mesmo. Ele não pode ser controlado, nem obrigado, nem manipulado, nem chantageado por alguém que possua o que lhe falta. Porque nós somos incompletos, mas nos completamos em Deus. Então, a autossuficiência para o homem é um problema. Para Deus, né, nos mostra a sua divindade, o seu tamanho, a sua grandeza. Então podemos ver aqui que quanto maior for a nossa necessidade, maior será o nosso potencial de sermos coagidos ou convencidos a pagar um grande preço para atendê-la. É por essa razão que quando o texto em Tiago 1,13 nos diz que Deus não pode ser tentado, nós podemos acreditar. Não há qualquer isca que possa atrair o Todo-Poderoso. Então a autora descreve: louvado seja Deus, pois nenhum homem possui algo de que Deus precisa, nem algo com que possa coagi-lo e manipulá-lo. Precisamos entender o nosso lugar e o lugar de Deus, porque Deus os criou com necessidades para que em sua insuficiência pudessem se voltar para a fonte de tudo, que é Ele, reconhecendo a nossa necessidade e o adorássemos. Ao invés disso, o homem vem buscando por autonomia própria, onde é um erro, né, que traz aí muito sofrimento, muita tristeza para a humanidade. Deus é um Deus extraordinário, onde todas as coisas se realizam através dele. E Deus fez tudo isso para voltarmos para a adoração, para nos voltarmos para Ele em espírito e em verdade, para que nós viéssemos a buscar a santificação, que é um processo para aprender e crescer e depender dEle, não em autonomia, mas numa dependência onde o autossuficiente Deus cuida de nós de todas as formas. Então, quando a gente quer descobrir que nível de pessoa é autossuficiente, nós temos alguns itens citados pela autora na página 75 que desmascara essa autossuficiência, que é a falta de oração, o esquecimento, a raiva nas provações e a falta de convicção do seu próprio pecado, do pecado pessoal. Então, essas pessoas começam a evitar comunidades cristãs, se tornam pessoas dissimuladas, falta com responsabilidade na prestação de contas, falta-lhe humildade e andam exaustas. Por quê? Porque elas se sentem autossuficientes em si próprias. E aí vem a autora também derrubando o mito da autossuficiência humana, quando ela fala: ele satisfez a fome física de 5.000 pessoas, ele restaurou a saúde ao doente e a integridade ao aleijado. Ele transformou mares rigorosos em águas seguras. Ele mesmo conheceu em sua humildade o que significava ter necessidade. Ele precisou de comida, água, ar, abrigo e vestimenta. Ele precisou de descanso. Ele precisou da comunidade, do consolo dos discípulos. Mesmo Deus encarnado não era uma versão humana do coelhinho da Duracell, porque ele encarnou-se homem para sentir as nossas dores, para sofrer, para viver, para saber como é o homem. Então,
pessoa humana, ele não era autossuficiente, mas na pessoa do Deus vivo todo-poderoso, ele era autossuficiente. Mas o Jesus homem era o Jesus homem, porque ele sofreu todas as nossas adversidades, ele precisou de descanso, ele precisou ser consolado, porque ele era uma versão encarnada, humana, do coelhinho da Duracell. Então nós podemos entender aqui que essa autora descreve muito bem tudo a respeito desse Deus autossuficiente, afirmando a suficiente vontade de Deus, do seu Pai. E aqui sempre fala que o jejum nos lembra rapidamente da nossa necessidade, da nossa total falta de autossuficiência. É uma via expressa para repreender os nossos limites. Nós precisamos, repreender essa autossuficiência humana e nos tornarmos dependentes de Deus. Porque Jesus, o próprio Jesus, ele entregou o seu Espírito nas mãos de seu Pai, do nosso Pai, atendendo às necessidades de Deus. Então, a palavra de Deus nos garante em todo o tempo que nós devemos lançar fora todo o medo, toda a nossa autossuficiência e ter certeza e crer e ver que esse Deus, ele é autossuficiente, mas que nós somos dependentes desse Deus autossuficiente. Você não pode hesitar em confessar as suas necessidades e pedir a Ele que esteja com você, que o atenda. Pedir a esse gracioso Deus que cuide de nós, que cuide de você. O reino dos céus pertence aos pobres de espírito, diz a palavra do Senhor. Seu rei nos atende e nos salva, não em nossa autossuficiência, mas em nossa miséria. Bem-aventurados aqueles que têm necessidades, e bem mais aventurado é aquele que supre todas as suas necessidades, de acordo com as riquezas da glória de Deus, com as suas riquezas em glória, diz a palavra do Senhor em Filipenses 4,19. Deixo aqui esse breve resumo de todo o capítulo 4 aqui do livro Incomparável, Autossuficiente, Somente Deus.